Opa, e aí, tudo bom com você? Nesse vídeo, eu quero te ensinar as 5 piores características que você precisa ter se você quiser conquistar alguma coisa na sua vida ou ter sucesso em alguma coisa na sua vida. E é isso mesmo que você ouviu, são as 5 piores características. Por que são as 5 piores características? Porque muitas vezes essas características que eu vou falar aqui, a gente cresceu aprendendo que eram coisas ruins. E tudo tem um lado ruim, mas também tem um lado positivo. Se a gente observar a vida com um olhar mais, menos crítico, mais neutro e com a visão mais realista da vida. Então, esse vídeo eu vou falar quais são essas 5 características que você precisa ter, tá bom? E a primeira característica é: seja egoísta. Eu sei que desde pequeno, provavelmente, não sei se foi assim com você também, comigo foi dessa forma, a minha mãe ensinou para mim e para os meus irmãos, desde muito novo, que a gente não pode ser egoísta. A gente tem que dividir, né, as coisas, eh, ser bondoso, dividir, emprestar para os amiguinhos. Beleza, só que quando a gente vira um adulto, a gente descobre que é necessário o mínimo de egoísmo para a gente conseguir conduzir a vida da gente de uma forma mais, melhor, onde a gente consiga viver melhor. Vou te dar um exemplo aqui bem simples, e que provavelmente já aconteceu com você, acontece com muita gente, acontece o tempo todo, que é o seguinte: você tem um carro, e aí o seu amigo, seu melhor amigo, um amigo do coração, aquele que cresceu com você, vira para você e pede o seu carro emprestado. E aí você pensa: "Ah, pô, é meu amigo, meu irmão, empresta o carro para ele". E aí esse amigo seu, ele não está trabalhando, ele está desempregado, não tem dinheiro, ele não tem dinheiro nem para colocar gasolina, pegou seu carro emprestado, vai usar a gasolina que você colocou, e aí esse seu amigo, infelizmente, bate o seu carro. O carro estraga todo, dá PT. E aí você vai ter que cobrar esse seu amigo esse valor aí do conserto do carro. E ele não tem. Então você vai ser obrigado a ficar cobrando ele: "Ô fulano, eu preciso consertar meu carro, preciso do meu carro para trabalhar". E aí você usava o seu carro como o transporte do seu trabalho, era o transporte para você passear com a sua família, fazer essas coisas, e tá lá o seu carro todo amassado, parado na garagem. Você vai começar a olhar para aquele carro, a situação que ele tá, vai começar a se arrepender de ter pensado primeiro no seu amigo, e aí você vai começar a cobrar esse seu amigo, falar: "Ó fulano, eu preciso do dinheiro", e aí esse seu amigo, que às vezes cresceu com você, que é o melhor amigo do peito, ele vai tomar ranço de você, ele vai se cansar de você, vai se bobear, dependendo do perfil da pessoa, vai virar pra você e falar assim: "Ó, para de ficar me ligando, para de encher meu saco, na hora que eu tiver essa porra desse dinheiro eu te pago". E aí, conclusão, você perdeu o carro e o amigo, entendeu? Então se você tivesse sido minimamente egoísta e se preocupado mais com o seu interesse, cuidado das suas coisas, provavelmente você teria preservado o carro e seu amigo. Então todas as vezes que você pensar em fazer alguma coisa ou pensar primeiro em outra pessoa, lembre-se que você precisa ser minimamente egoísta. As pessoas elas são assim. Com você, muitas vezes só você que não é. Então você precisa ser minimamente egoísta. É uma característica boa, você não tem que ser egoísta o tempo todo, como todas as outras que eu vou falar aqui, mas em determinados momentos, em determinadas situações, você tem sim que aprender a ser egoísta. Fechou? A segunda característica é: seja prepotente. Prepotente ou arrogante, você precisa aprender a ser minimamente arrogante em determinadas situações. E aí você vai virar para mim e falar assim: "Não, cara, eu não quero ser arrogante com ninguém, eu quero tratar as pessoas de forma, amigável, eu quero tratar todo mundo bem", mas existem situações na vida da gente que carece que você tenha esse mínimo de arrogância. Vou te dar um exemplo: se você está disputando uma vaga de emprego com outra pessoa, essa pessoa ela vai ativar essa arrogância nela, para que essa arrogância soe como uma certa confiança ou domínio do trabalho que é proposto ou segurança. E aí você tem que aprender a fazer isso também. E aí vamos supor que você está nessa entrevista aí concorrendo a uma vaga top que vai te salvar aí, vai te dar uma estabilidade de vida, muita coisa boa para sua família, por exemplo. E aí esse cara, num determinado teste, ele sabe muito menos que você. Você precisa agir como alguém minimamente arrogante e mostrar na cara dessa pessoa que você é melhor do que ela. Ao invés de deixar ela se destacar mais do que você precisa forçar a barra e se destacar acima dela. Não tem por que você aliviar ou ser: "Ah, vou ser mais devagar, vou tentar fazer um pouco menos melhor do que eu sei fazer, para poder não prejudicar a pessoa". Literalmente, nesse momento você precisa entender que não, eu sou foda, eu sei fazer isso, eu vou fazer e faz e conquista a vaga. Muitas vezes a gente, às vezes, aprendeu que a gente não deve passar por cima das pessoas, mas, tomar a decisão
de saber e se mostrar melhor e ter hombridade, coragem de falar isso na cara das pessoas, socialmente soa como uma arrogância que é o fim do mundo. Porém, isso vai te destacar muito e vai te levar a lugares que muitas vezes, você não conseguiria, oportunidades que você não pegaria se você ficasse tentando pagar de humilde: "Ah, eu sou simples, eu sou bonzinho", e aí vem o outro e passa por cima de você que nem um trem e toma de você a oportunidade. Fica atento a isso, hein. Terceira característica não é bem uma característica, é mais um comportamento, tá. Mas esse comportamento, essa terceira característica é: aprenda a ignorar as pessoas, certo? Por que que você tem que aprender a ignorar as pessoas? Todas as vezes na sua vida, quando você decidir fazer alguma coisa diferente, que possivelmente representa um crescimento muito bom na sua vida, que vai te trazer um crescimento muito grande, as pessoas que estão próximas de você e muitas vezes até te amam, não vão entender, porque não entendem a sua visão, não conseguem enxergar o que você está enxergando, porque obviamente está só dentro da sua cabeça, você que está enxergando e deslumbrando essa possibilidade. Então, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, por amor, não entendem e tentam nos impedir para nos proteger. Simplesmente porque não entendem. Então tentam atrapalhar, às vezes a mãe, o pai, a esposa, os filhos, não entendem que você está tentando fazer uma coisa que é muito diferente, então requer uma mudança de comportamento e vão tentar te impedir. Vamos supor que você esteja estudando para um concurso público, por exemplo. E aí você antes não ficava dentro do quarto 3 ou 4 horas estudando, você não ficava. E aí você começa a fazer isso, começa a ter esse comportamento, os seus filhos não vão entender, muitas vezes a sua esposa não vai entender se você não explicar para ela, mesmo que explique, muitas vezes as pessoas não entendem profundamente, e aí vão ficar tentando te chamar, criar atividades para você fazer, criar demandas, trazerem problemas para você resolver. Então carece que você vire para elas, mesmo essas pessoas que te amam muito, e vire para elas e fala: "Ó, eu estou num momento importante, focado em uma coisa importante, então eu preciso que vocês não me atrapalhem. Isso deixou claro, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, o que aconteceu lá fora você não pode se preocupar, o seu momento é com a sua na frente do seu computador, na frente do livro que você está usando para estudar, e aí você tem que conseguir ignorar essas pessoas. Senão, mesmo que elas não queiram, elas acabam te atrapalhando indiretamente. Um parênteses aqui, você vai parar para explicar para essas pessoas que fazem parte da sua família, que são pessoas que te amam, que estão próximo de você, que você ama, que você não quer que elas se sintam abandonadas. Agora, se se trata de uma pessoa de fora, amigo, quem não convive com você, cara, simplesmente ignore, simplesmente bloqueie, simplesmente finge que nem viu. Não deixe as pessoas terem controle sobre a sua vida. Aprenda a ignorar as pessoas. Deixa elas falando sozinha. As opiniões delas contrárias ao que você está planejando, que não serve para nada, só ignore. Não perca tempo, não sinta nada, tente não deixar nada do que for falado te afetar, e a melhor forma de fazer isso é ignorando as pessoas. Então aprenda a ignorar as pessoas. Fechou? A quarta característica é que você precisa ser mentiroso. Ou, minimamente, você precisa aprender a mentir. E, cara, eu sei que a gente aprendeu muito cedo com os pais da gente que mentir não é certo, não é legal e prejudica. E realmente, a pessoa que tem o hábito compulsivo de mentir o tempo todo, ela destrói a vida dela progressivamente. E quando ela percebe, ela não tem nada, não tem a confiança de ninguém, não tem ninguém em volta. Ela acaba sozinha, tá? A pessoa que mente compulsivamente. Mas determinadas situações precisam que a gente saiba mentir ou, de certa forma, omitir certas situações. Por exemplo, se você é um responsável por um departamento, você trabalha em um lugar onde você é responsável por outras pessoas, e chega a pessoa que tem muito potencial, mas tem pouco tempo de experiência naquele lugar, ou que sabe menos naquele momento, e te apresenta um trabalho que ela fez. Se você for dar uma de sincerão e falar, não, tá tudo muito horrível, ao invés de motivar aquela pessoa, você vai desmotivar ela, você vai matar a capacidade dela de realizar, vai tirar a vontade, e aí toda a equipe, todo o seu trabalho, todo o seu departamento fica comprometido, porque você é incapaz de entregar para a pessoa uma informação que pode não ser tão verdade naquele momento, mas que é a informação que ela precisa naquele momento para poder impulsionar ela para frente. Outra situação também é situações mais simples, por exemplo, o seu filho vem e te mostra um desenho, nossa, pai, é o meu desenho. Você vai ser sincero 100%, vai virar e falar assim: "Não, não tá legal, as linhas estão assimétricas, se você quiser desenhar certo, vai ter que fazer isso X, Y, Z", você não vai. Você simplesmente vai levar em conta o sentimento que existe por trás daquela ação e vai entregar para a criança, para a pessoa, a informação que você precisa entregar, que vai fazer bem para ela naquele momento e que vai te fazer bem também. Aprender a mentir é conseguir selecionar, as informações certas
para entregar para a pessoa na hora certa. Você não vai ficar por aí tentando ser a pessoa mais sincera, mais verdadeira do mundo. E detalhe, se você me disser que você nunca mentiu ou nunca falou uma informação diferente da realidade, por assim dizer, para poder poupar uma pessoa, para poder manter um relacionamento, para poder evitar conflitos, por exemplo, você está sendo hipócrita. Você sabe que é muito necessário, em determinadas situações, é muito necessário saber mentir. Portanto, aprenda a mentir. E a quinta e última característica é: aprenda a dizer não para as pessoas. Tá certo que essa característica não é tão ruim assim, mas vai depender do ponto de vista, porque todas as vezes que você faz algo para alguém ou deixa de fazer, aquela pessoa ela te coloca em uma caixinha onde você é bom ou ruim, simplesmente porque você não fez a vontade dela. E aí você está ocupado com a sua vida, com as suas coisas, com o seu trabalho, fazendo o seu dinheiro, cuidando da sua família, e vêm as outras pessoas e te pedem favores. E aí você tem a escolha de fazer ou não fazer. Mas toda vez que você disser não, vai ter muita gente que vai ficar irritadinho, de bico, vai querer te taxar como se você fosse ruim, e você não sabe ajudar, você não quer ajudar ninguém e blá blá blá. Mas a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, e eu falo por experiência própria, é aprender a dizer não para as pessoas. Principalmente as pessoas que querem literalmente sugar o seu tempo, sugar as suas energias, pessoas que te pedem coisas que parecem extremamente urgentes, e aí você sai correndo para tudo que está fazendo e vai fazer as coisas para essa pessoa. E aí, no final das contas, o resultado final, quem fica prejudicado, quem fica com a imagem prejudicada é você. E aí eu vou te dar um exemplo lá da nossa época da escola, quando a gente ainda estava na escola, para você fazer um paralelo com a vida atual, a vida de hoje em dia. Você estava lá fazendo o seu trabalho dentro de sala, a professora vinha e passava uma tarefa para a turma. E aí você estava lá fazendo a sua, cada um fazendo a sua bonitinho. Vinha aquele seu amigo e virava para você e te pedia para fazer o trabalho dele. E aí você não faça o seu, não tem problema. Você para o seu no meio do caminho, deixa o seu, deixa no cantinho ali da carteira, pega o do seu amigo e começa a fazer. E aí tá fazendo, você manja bem da matéria. Quando você escreve a última letra e conclui a última tarefa, e aí entrega para o seu amigo e fala: "Ó, terminei o seu, agora eu vou fazer o meu". A professora grita que acabou o tempo. E aí, quando a professora passa recolhendo, você vira para a professora e implora para ela: "Professora, por favor, só mais 5 minutinhos que eu não consegui terminar a minha ainda". Você sabe a matéria, mas você não respondeu todas as suas questões, porque você estava fazendo do seu amigo. E a professora: "Não, o tempo é igual para todo mundo, dava tempo de ter feito, os 40 minutos foi suficiente", e pega o seu dever. Mesmo que você tentasse virar para a professora e falar com a professora: "Eu estava fazendo do João", a professora não vai acreditar em você, possivelmente, geralmente o seu amigo ali, o seu amiguinho, vira para a professora e fala: "Não, professora, não teve nada disso não, eu que fiz o meu dever". E aí, o seu amigo, a professora vai recolher, ele vai tirar uma nota boa e você vai tirar uma nota ruim ou vai perder ponto. Ou mesmo que, o seu amigo virasse e falasse assim: "Não, professora, ele estava me ajudando, por isso que ele não conseguiu fazer o dele". A professora vira e fala: "Não, cara, o tempo é igual para todos, todo mundo conseguiu fazer, ele foi bobo de parar o dele pra fazer o seu. É bom que na próxima ele aprende, se é que vai ter uma próxima". E aí, nessa situação, você ou sai como um grande mentiroso ou você sai prejudicado e perde ponto, mesmo que as pessoas e você falem a verdade. E aí, pega esse exemplo agora e transforma a professora na vida e o dever, a matéria de sala, a prova que seja, são as atividades que a gente tem para fazer na vida da gente no dia a dia. Em determinadas situações, a vida vem e te cobra. Tá pronto a tarefa que eu te entreguei para fazer, o seu trabalho, as suas coisas, tá pronto? Você fala: "Não, eu parei para cuidar do meu pai, eu parei para fazer um favor para meu irmão", e não importa, você fica como prejudicado. É você que se queima, é você que perde tempo, e aí você vai dizer para mim: "Não, Jeidson, mas eu quero ajudar a galera novamente, eu quero ajudar, eu quero é minha família, eu quero ajudar o meu irmão, o meu primo, o meu tio, o meu papagaio, eu quero ajudar". Cara, não que você não possa fazer, mas toda vez que você tiver entre o sim e o não de uma coisa que alguém pediu, você só responde sim, se o sim for óbvio. Por exemplo, é uma coisa simples, fácil, dá para fazer, é uma ajuda, não vou ser prejudicado, o sim é óbvio, beleza, vou fazer. Mas se você ficou na dúvida, você sabe que não vai dar conta, e às vezes você pensa, faço ou não faço, fica naquela dúvida, a resposta sempre vai ser não. O sim é só quando o sim for óbvio. O não é toda vez que você tiver dúvida, você souber que existe um risco muito grande de você ser prejudicado, atrasado, enfim.
Então, aprenda a dizer não para as pessoas, porque muitas das vezes você fala muitos sims, faz muitos favores para as pessoas e tudo que elas pedem você fala que sim, muitas vezes pode ser que aí exista escondida em você alguma dependência emocional. Você tenta incessantemente provar para essas pessoas que você tem valor, mas ninguém vai enxergar o seu valor porque você sempre está parando de fazer as suas coisas para fazer as coisas dos outros, sempre está falando sim para os outros. E as suas coisas, as suas tarefas, o seu trabalho estão sempre interminadas pelo caminho. E aí as pessoas não respeitam quem não evolui, quem não produz, quem não tem resultado para a vida pessoal. Elas não estão nem aí se você deu a vida por elas. Elas se importam se você tem resultados para você. E os resultados para você é que fazem sua vida ser melhor, que fazem você viver bem, que te trazem tranquilidade, te trazem paz. Essa é a realidade. Não o resultado que você gera para as pessoas. Gerar resultado para as pessoas tem que ser uma extensão dos resultados que você gera para você primeiro. Então, aprenda a dizer não para as pessoas. Todas as vezes que você colocar em risco o seu tempo, a sua saúde, saúde mental, saúde física, a sua família, todas as vezes que as coisas que importam para você parecerem minimamente colocadas em risco, a resposta é não. Então, aprenda a dizer não para as pessoas definitivamente. Então, essas foram as 5 características que você precisa ter, se você as 5 piores características que você precisa ter, se você quiser ter algum sucesso na vida e conquistar alguma coisa. E eu sei que você aprendeu que quando era criança, que você precisa ser bondoso, que você precisa falar somente a verdade, que você não pode ser egoísta e tal, que você aprendeu todas essas coisas, eu também aprendi. Mas se você observar bem as pessoas, você vai perceber que aquelas pessoas que têm alguma coisa, que têm alguma coisa material, elas dominam muito bem essas habilidades. E aí, lógico, tem um limite que é um limite aceitável que você pode usar essas coisas com as outras pessoas socialmente falando, tá? Não vai sair sendo mentiroso, sendo egoísta o tempo todo, que você vai se dar mal, porque a gente precisa das pessoas, a gente precisa ser alguém honesto, a gente precisa ter integridade nas coisas que a gente escolheu fazer para nossa vida, não para as outras pessoas. Então a individualidade ela importa sim, então, essas características elas precisam ser usadas com moderação. E aí, caso você se sinta incomodado com, tipo, essas coisas que você falou, não pode, tá errado, eu vou substituir essas características só para você ter uma noção. Eu vou pegar a primeira característica, que é seja egoísta, e vou trocar ela por autocuidado. Você tem cuidado com você e tem cuidado com as suas coisas. Então, você não vai ficar entregando as suas coisas, o seu tempo na mão de qualquer um. A segunda característica, que é seja prepotente, eu vou trocar por seja confiante ou não tenha receio de mostrar o quanto você é bom. Ser confiante acima de qualquer coisa ou acima de qualquer pessoa, dependendo da necessidade, você mostrar que você é confiante e domina o que você está falando. A característica 3, ignore as pessoas, eu vou substituir por foco, tenha foco nas suas coisas. Foca nas suas coisas. E aí, quando você coloca esse foco sobre tudo, sobre todos, você vai conseguir desenvolver as suas coisas melhor e vai parar de ficar perdendo tempo com outras pessoas. A número 4, seja mentiroso, eu vou trocar por só fale aquilo que é preciso no momento que é preciso. Você pode ficar em silêncio se você quiser, mas o silêncio por si só diz alguma coisa. Então, muitas vezes, o silêncio não vai ser suficiente. Então, aprenda a ser empático, entender o que as pessoas precisam e falar coisas que vão engrandecer elas, que vão impulsioná-las, que vão fazer elas chegar em algum lugar, ao invés de ficar falando só coisa ruim, que muitas vezes é verdade, mas que é desnecessária e ninguém liga para sua opinião, que só deprecia as pessoas. É isso. Aprenda a falar coisas que fazem as pessoas se sentirem mais iluminadas, certo? E a quinta e última, que é a aprenda a dizer não, a gente vai trocar por aprenda a dizer sim para você. Quando você diz sim para você, existe infinitas possibilidades de você não se ocupar com o que os outros estão pedindo. Então, se você fala sim para você, intuitivamente você vai ter que dizer não para alguém ou para alguma coisa. Quando você fala sim para sua saúde, para você que quer melhorar seu físico, quer emagrecer, quando você fala sim para você, obviamente você vai ter que dizer não para o seu amigo que te chamou para beber, que te chamou para festa. Quando você fala sim para conquistar suas coisas, para crescer, obviamente você vai ter que dizer não para algumas demandas que as pessoas vão tentar criar para você. Então, eu troco o aprenda a dizer não às pessoas para aprenda a dizer sim para você. E aí, substituindo, ficou mais aceitável agora, vamos dizer assim. Beleza? Então essas foram as 5 características. Se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo. Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, acha que é besteira, eu não concordo, comenta aqui. Se você tem algumas outras características que você acredita que a gente também precisa ter, deixa também aqui nos comentários e compartilha esse vídeo para mais pessoas verem, que ajuda demais aqui o canal. E até a próxima.